Então, pessoal, esse vídeo aqui é bem rapidinho, é só um feedback sobre as atividades daquela primeira semana lá, a lista de exercícios de unidades de medida, velocidade e aceleração, tá? Então, olha só, aqui vocês podem ver nesse gráfico que temos o número de participantes pelos pontos marcados. Vocês podem ver que as notas variaram mais ou menos aí de aqui na casa dos 10 a 20 pontos até os 100 pontos, ou seja, tivemos notas baixas e notas altas, mas a maioria de vocês ficou aqui com notas elevadas. A média ficou em 75 pontos, ou seja, a média ficou a média. Maravilha. A gente pode ver, tinha a pergunta para responder a turma, né? Então aqui se esperava realmente que ficasse equilibrado, as turmas são mais ou menos do mesmo tamanho. Tinha a pergunta para qual time de futebol você torce, então nesse gráfico aqui a gente pode ver que realmente o Grêmio é o maior do Sul. Continuando. Então aqui a gente tem as respostas certas das perguntas que vocês responderam, tá? No Sistema Internacional de Unidades de Medida, a gente tinha que converter essas medidas que nós temos aqui. Então, 5 gramas de massa. Tá, aqui a resposta certa era 0,005 quilogramas. Vocês podem ver que a maioria, 82%, marcou a resposta certa. Então, a gente espera que realmente a maioria, o gráfico verdinho da resposta certa, seja o que vocês mais marcaram, tá? Teve um pessoal aí que acabou errando, mas foram poucos alunos, tá? Mas eu quero que esse pessoal que erre aqui, ó, dê uma conferida, vê o porquê que errou, pesquisa lá como é que se transforma de grama para quilograma. Então, 2.350 gramas tinha que converter para as unidades do Sistema Internacional, que no caso da massa é o quilograma. Então, 2.350 gramas, resposta certa em quilogramas é 2,35 quilos, né? Lembra, para transformar de grama para quilograma, tu divide por 1.000. 89% acertou. Maravilha. Vamos continuando. Então, transformar 72 km por hora de velocidade numa medida no Sistema Internacional de Unidades. Lembra, no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo, certo? E para tu transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, tu divide por 3,6, lembra? Então, 72 km por hora dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Parabéns aí para os 91% de vocês que acertou. Muito bom. Continuando, transformar 45 minutos em unidades do Sistema Internacional. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade do tempo é o segundo. Então, 45 minutos para transformar para o segundo, basta a gente multiplicar por 60, porque cada minuto tem 60 segundos, certo? E 45 vezes 60 dá 2.700 segundos. Então, parabéns para quem marcou aí 2.700, também 91,7% de vocês. Continuando, 2 horas, para transformar 2 horas em segundo, tu vai multiplicar por 60 para transformar isso em minutos e vai multiplicar de novo por 60 para transformar isso para o que tu quer, que é segundo, certo? 2 horas vezes 60 e vezes 60 de novo, deu os 7.200 segundos. 7.200 segundos. Parabéns aí para os 75% que acertaram essa questão. Continuando aqui, transformar 1 hora e 30 minutos. Bom, 1 hora a gente sabe que é 60 minutos. Certo? Então aqui, ó, os 60 minutos mais os 30 minutos que tu tem um total de 90 minutos. E para transformar isso para segundo, você multiplica de novo por 60, porque cada minuto tem 60 segundos, e isso vai dar 5.400 segundos. Parabéns para os 74,5% que acertaram. Um comprimento de 2,5 quilômetros, transformar isso para unidades do Sistema Internacional. Para comprimento é um metro, então a gente sabe que cada quilômetro tem 1.000 metros, basta tu multiplicar o 2,5 por 1.000, e isso vai dar 2.500
metros. Parabéns para os 95% que acertaram também. Continuando aqui. Comprimento de 400 centímetros. Para transformar para metro, lembra, né? 1 metro tem 100 centímetros. Então aqui, por exemplo, tu poderia fazer uma regrinha de 3. Sei que tem algum pessoal que está meio apavorado, mas anota aquilo que tu sabe. Por exemplo, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. 400 centímetros tem quantos metros? Não sei. Faz uma regrinha de 3, né? 1 vezes 400, faz aquela regrinha em que tu faz a multiplicação cruzada aqui, ó. Então, 1 vezes 400 deu 400. Igual x vezes 100 deu 100 vezes x. Como eu quero saber quanto é que vale o x, eu tenho que tirar esse 100 daqui e passar para o outro lado. Como esse 100 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. Então, fica 400 dividido por 100. Esse é o nosso x. Então, 400 dividido por 100 quer dizer que o nosso x deu 4 metros. Então, para quem ficou na dúvida aí se tu multiplica ou divide por 100, sempre tenta fazer a regrinha de 3. Escreve aquilo que tu sabe. Ah, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, os meus 400 centímetros, toma o cuidado de escrever centímetro embaixo de centímetro. Então, meus 400 centímetros equivalem a quantos metros? Só fazer a regrinha de 3 que tu vai saber. Então, resposta certa, 4 metros. Parabéns para os 82% dos alunos que conseguiram responder corretamente. Continuando aqui. 70 centímetros, agora que tu já sabe fazer, fica mais fácil, né? Basta tu, para transformar para metro, tu divide por 100. 70 dividido por 100 dá 0,7 metros. Então, parabéns para os 86%, quase 87%, que responderam corretamente. E aqui mais teve aluno com dúvidas. 120 metros por minuto, transformar isso para metros por segundo. Aí o negócio é mais embaixo. Aí funciona assim. Tu não tem uma regrinha de bolo aqui para fazer, né? Tu não pode usar o 3,6 direto para fazer isso. Não pode. Tu tem 120 metros por minuto. Tu não está enxergando, mas esse minuto aqui embaixo é 1 minuto, né? É 120 metros a cada 1 minuto. E é esse 1 minuto que tu tem que transformar para segundos. Então, tu tem os 120 metros divididos por 1 minuto, são quantos segundos? São 60 segundos. E agora, tu já tem aqui a tua unidade que tu queria, ó, metro por segundo. Basta tu fazer a continha. 120 dividido por 60 deu 2 metros por segundo. 12 dividido por 6, 2 metros por segundo. Então, aqui a gente diminuiu a porcentagem, né? Mas ainda assim, parabéns para os quase 70% que acertaram. Agora uma perguntinha de velocidade média. Um carro anda por 3 horas com uma velocidade média de 93 km por hora. Qual o deslocamento desse carro, sabendo que o mesmo percorreu uma linha reta durante todo o percurso? Bom, lembra da fórmula? Velocidade é igual a o deslocamento dividido pelo tempo? Basta tu substituir aqueles dados dentro dessa fórmula. A velocidade é 93. Igual. O ΔS, que é o deslocamento, é o que tu quer saber. Não sei quanto é que é o ΔS. E o tempo é 3 horas. Pronto, ó. Tu quer saber o ΔS? Passa o 3 para lá. É o ΔS que tu tem que deixar sozinho. E o que o 3 está fazendo com o ΔS? Está dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. 93 que multiplica por 3, esse vai ser o nosso deslocamento. E 93 multiplicado por 3 dá 279. 279 o quê? Bom, o 93, lembra? O 93 era quilômetros por hora. E tu multiplicou isso por 3 horas. Então, ó, essa hora cortou com essa hora, sobrou só quilômetro.
279 km. Está aqui a resposta certa. Ó. Parabéns para os 71% que responderam corretamente. Show de bola. E um estudante mediu a velocidade média com que uma bola de futebol caiu do alto de um prédio. Quanto tempo a bola demorou para cair, sabendo que ele percorreu uma distância de 3 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo? Mesma coisa que antes. Pega a fórmula, que nós já conhecemos, da velocidade. A velocidade eu sei que é 5 metros por segundo, então vamos colocar aqui, 5 igual. A distância agora eu sei, é 3 metros, e o que eu não sei agora é o tempo. Então é o tempo que eu vou deixar sozinho. O tempo que está ali dividindo passa para cá multiplicando, fica 5 que multiplica o tempo, isso é igual a 3. Então, como eu quero deixar o tempo sozinho, o 5 vai passar para o outro lado. Como o 5 está multiplicando o tempo, ele vai passar dividindo. Então, o tempo vai ser 3 divididos por 5. Se tu pegar a calculadora e fizer isso, tu vai ver que vai dar 0,6. 0,6 segundos é a resposta correta. Então, meus parabéns para quem respondeu 0,6. 54% só. Aqui temos um problema, olha só. Nota que metade de vocês acertaram. A outra metade inteira errou. Por que a outra metade inteira errou? Porque não soube isolar corretamente a variável. Não soube pegar ali 5 igual a 3 dividido por ΔT. Não soube isolar corretamente o tempo aqui, ó. Certamente o que vocês podem ter feito é ter passado direto o 3 para o outro lado. Vocês podem ter colocado 5 dividido por 3, por exemplo. Não pode pular etapas, tá? Tu tem que fazer passo a passo, seguindo a matemática correta. Sei que nós estamos em quarentena e não deu tempo da gente terminar o nosso projeto de matemática, onde vocês iam aprender direitinho isso aqui. Mas a gente está percebendo que o problema está em isolar uma variável. Então, ó, tu sempre tem que deixar a letra, que é aquilo que tu quer descobrir, em cima. No caso aqui, ó, eu vou passar o ΔT para cima. Mas, se eu simplesmente passar ele para cima do lado que ele está aqui, ó, o 3 veio para baixo, certo? Mas se eu invertir um lado da equação, o outro lado eu preciso inverter também. Então, o 5, que está do outro lado, passou a ser 1 sobre 5. E aí eu posso passar o 3 para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar 3 dividido por 5 é o nosso ΔT. E 3 dividido por 5 é 0,6. Muito cuidado na hora de isolar a variável, tá? Vamos para o próximo. As alternativas abaixo, a qual podemos atribuir uma velocidade típica de 20 metros por segundo? Bom, para a gente compreender melhor, 20 metros por segundo, vamos transformar isso em quilômetro por hora, multiplicando por 3,6. Isso vai dar 72 km por hora. Olha, quem possui uma velocidade típica de 72 km por hora? Uma pessoa correndo? Não, nunca vai chegar a essa velocidade. Nem uma formiga, nem uma lesma. Um avião possui uma velocidade típica muito maior que essa. A resposta correta é um carro. Aqui sem dúvidas, né? Mas mesmo assim, só 66% de vocês acertaram. Porque não devem ter transformado para quilômetro por hora. A gente está mais acostumado a pensar, o nosso cérebro está mais acostumado a pensar em quilômetro por hora e não em metro por segundo. Então ficaria mais fácil da gente associar com alguma dessas coisas aqui, transformando para quilômetro por hora. Tranquilo? Maravilha. Vocês olharam o 20, pensaram, 20 é um número pequeno, e a maioria não, mas grande parte de vocês respondeu uma pessoa correndo, quase 20%. Então, porque não soube associar corretamente o quilômetro por hora. Vamos passar para o próximo. Então, a última questão, nós temos aqui qual o tempo necessário para que um corpo que acelera a 2,5 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, isso aqui é importante, partindo do repouso, atinja a velocidade de 180 km por hora. Então vamos fazer a nossa caixinha com os dados aqui. Olha só, na nossa caixinha com os dados a gente tem o 2,5, que é a aceleração, 2,5 metros por segundo ao quadrado.
Ele partiu do repouso, quer dizer que ele tinha uma velocidade zero. Foi até 180 km por hora. Então, qual foi a variação da velocidade dele? 180, né? Ele foi de 0 até 180. Colocamos na nossa caixinha que a variação da velocidade foi 180 km por hora. E o que ele quer saber? O tempo. Qual o tempo necessário para ele atingir essa velocidade? Então, a gente pode olhar para a nossa fórmula aqui, ó, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Só colocar na fórmula? Não. Analisando as unidades, olha só, a gente tem metro por segundo e quilômetro por hora. Não pode usar direto isso na fórmula, não pode misturar. Então a gente vai ter que transformar, e é mais fácil a gente transformar os 180 km por hora em metro por segundo, né? Então aquela variação da velocidade ali, ó, os 180, é só a gente dividir por 3,6, vai dar 50 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então é isso que a gente vai colocar na fórmula. Vou colocar lá em cima, ó. A aceleração é 2,5 igual a variação da velocidade foi 50 metros por segundo e o tempo é o que eu quero saber. Então lembra, o tempo passa para o outro lado multiplicando. Fica 2,5 vezes ΔT é igual ao nosso 50. Como eu quero saber quanto é que vale o ΔT, o 2,5 que está multiplicando passa para o outro lado dividido. Fica 50 dividido por 2,5, que dá igual a 20. 20 segundos é a resposta certa. Então, 20 segundos, 58% de vocês acertou a questão. Show de bola!